à consolidação deste Estado que o Manuel José considera autoritário. Sou eu. Horácio. Como é que não se pode replicar os Manuel Josés? É assim, Horácio. Primeiro é dizer que não sou eu, não é o Manuel. Eu já encontrei. Eu quando nasci já encontrei essa balbúrdia, essa confusão toda. Mas essa liberdade não tem preço. O Manuel José não é assim, vítima dessa. Eu não sou muito apologista disso, da coragem. Alguém avançou Mas você se considera uma pessoa corajosa? A coragem, é assim. O medo é um elemento intrínseco ao ser humano. O ser humano tem medo. Eu, naturalmente, tenho medo. O medo, esse medo natural. Agora, há outros aspectos que são formados por vários outros elementos que concorrem para essa. Mas aí eu prefiro dizer que não é a coragem, mas é o facto de dizer aquilo que é em concreto. Mas o preço da liberdade. Sim, há esse preço. Mas esse preço... Já pagou pelo preço da liberdade? Não, sua liberdade? pago. Como? Eu De que pago. forma? É penalizado? Sim. Você não sai daí. De que forma? Eu, por exemplo, já abdiquei de várias ofertas. Como por exemplo? Por exemplo, uma vez dessa apareceu numa das minhas contas no banco. Um valor que eu nunca vi na minha vida. Quanto? Nunca vi aquilo, nem sei Quanto? mencionar. E o que é que eu fiz? Eu fui ao banco e pedi para retirar. Eles, olha, há um equívoco aqui. Alguém deverá ter transferido um valor que não tem nada a ver comigo. E o que é que o gerente diz, curiosamente? O gerente disse-me assim, não, Sr. Manuel, não há nenhum problema. O senhor pode gastar, pode usar à vontade, não tem nenhum problema. O valor foi mesmo endereçado. Eu disse, não, então me diga quem é que fez a transferência. E chegou de gastar esse dinheiro? Não, é ali onde eu, por exemplo, fui buscar o Noam Chomsky para dizer que Não, a estratégia de... Mas essa história é Está interessante. ligado, está Sim, tudo sim, ligado, sim. eu vou chegar lá. A estratégia de quem mantém o poder e quer continuar com o poder é apelar ao aspecto emocional, mais ao emocional do que na razão. Se eu fosse, nesse aspecto em particular que eu menciono, mais o aspecto emocional, é óbvio que eu saía a gastar. Mas o preço ia vir lá, maior do que esse que eu estou a pagar. Como é que está a pagar? Mas conta bem essa história. Depois chegou de usar ou devolver o dinheiro? Não, eu exigi a retirada. O gerente disse, não, tá tudo conforme, é uma transferência limpa e tal. Disse, não, então me digam quem é que transferiu. E eu disse ao gerente que ele era conivente, ele era cúmplice do indivíduo. Como é que ele vai me dar uma coisa que eu não... Não chegou a, não chegou a saber quem que fez a transferência? Eu exigi que retirassem. Porque eu sabia qual é a minha conta, qual é o valor que está Mas na minha conta. voltando ao nosso tema, o preço da liberdade, esse exemplo seu não pode ser contaminado por quem nesses órgãos a representar a maioria e a vontade do povo. Mas aí está, é uma opção. A vida é opção, é escolha. Infelizmente, nós temos mais exemplos antagônicos ao Manuel José que semelhantes ao Manuel José. Mas isso é escolha. Eu não posso censurar A, B ou C por uma opção que fazem. Mas são essas opções que têm esse impacto na vida de todos. É por isso que eu sou o Manuel José. Mas o Manuel José não consegue, através do seu exemplo, passar essa experiência e acabar por seduzir outras pessoas a abraçarem esse seu princípio. Mas o exemplo está aí. Sou eu. Alguém costuma dizer assim, não, é difícil viver. Na minha classe, por exemplo, classe jornalística. É difícil viver sem coisas, sem apoio, sem coisas. Não. Eu vivo do jornalismo. Eu vivo só do jornalismo. Agora, vão questionar o tipo de vida. Não tem carro, talvez não tem meio. Esse é o preço. Não tem casa própria. Sim, mas nós nascemos como? Quem é que nasceu com casa? Quem é que nasceu com carro? Né? O ser humano nasce nu, por alguma razão.
Quando voltar, também volta. Não. Então, essa é uma questão de opção. Não tem a ver com se é mais ou menos corajoso. Não. Mas, Manuel José, vou-lhe fazer uma pergunta. Se tivermos que repartir, e eu estava a dizer por onde começaria essa revolução, essa transformação, de purificarmos, de limparmos as instituições aqui com o partidarismo. Começaríamos no Poder Judicial, passaríamos para o poder, para as forças de defesa e segurança, passaríamos para os órgãos de comunicação social. Por onde começaríamos? Para já não há nenhum desses poderes que me mencionou aqui. Não existe em Angola. Se me perguntar assim, qual é o poder que impera em Angola? É o poder executivo. E ponto. Mas o executivo... O resto vive... Mas é aceitável que o executivo seja partidarizado, mas o poder judicial... Não, o executivo não é partidarizado. Quer dizer, não é partidarizado. Ele já é partidarizado. Ou seja, você não tem um outro poder. Aliás, é só vermos para os deputados. Deputados, quase a maioria dos deputados que falam, né, eles dizem isso mesmo, da oposição, mas desse lado não tem como dizer. Mas eles dizem que o poder legislativo, que é o não existe. Da Assembleia, não existe. Eles próprios, deputados, sabem disso. Porque eles dependem do Executivo. Eu vou só lhe dar um exemplo do que estamos a falar aqui. Para mesmo terminar, tenho de passar a palavra ao Chipilica. É um exemplo... Mas eu ainda agora comecei a falar. Ora. Não, estou a controlar. Depois me interrompe sempre, tá bem? Parte-me o raciocínio. Eu não consigo concluir. Então tem que me deixar falar. Fala, conclua. Assim, uma vez dessa eu fui convidado. Fui indicado por um colega de jornalismo, de escola, em que um determinado ministério, que eu não vou mencionar, precisava de um editor, ou seja, um cargo técnico, jornalístico. Precisava de um editor para uma revista desse ministério, do governo de Angola. Eu fui para lá. Encontrei um indivíduo que me submeteu a uma entrevista, algumas perguntas e tal, e no fim ela até gostou, foi positivo. E disse-me assim, olha, o cargo é teu, mas como estava a ser muito fácil demais, eu no meu subconsciente, eu já sabia que aquilo haveria um mais qualquer, e o mais acabou por surgir. Depois de tudo firmado e tal, eu seria o editor da revista desse ministério. Ele depois chama-me na sala e me diz assim, olha, você agora vai ser o diretor, vais ter categoria de um diretor nacional, vamos te atribuir uma coisa e tal. Eu depois cortei, eu disse, não, mas diga o que é que vocês pretendem e o que é que eu devo fazer em função daquilo que vocês pretendem. Ele disse, não, antes disso, temos aqui um papel, mas isso é formalidade para assinar. Lá vi o papel. Qual era o papel? Era um papel de militância no partido hegemônico. Eu disse ao senhor, não, eu não sou desse partido. Aliás, não sou de nenhum partido político. A minha forma de ser impede-me de filiar em partido político. Porque eu estaria lá uma semana só, no máximo. E onde chutar? Seria corrido. Ele insistiu, disse, não, isso é só formalidade para apresentar a ministra. Para apresentar a ministra que você pertence. Não, mas eu não pertenço. Isso é falsidade ideológica. Eu não pertenço. Para concluir, Manuel José... Aquilo é a condicionante. Ok. Para eu ficar lá. O que é que eu fiz? Desistiu. Abdiquei. Ok.